Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba. Atualmente estou indo para o sexto período e eu faço alguns vídeos aqui nesse canal falando sobre estratégias, orientações e dicas de estudo para Enem e vestibulares. E agora, estou gravando esse vídeo aqui para postar justamente na semana do segundo dia do Enem 2024. Já passou o primeiro dia, já passou aquela surpresa do tema da redação, que inclusive, foi justamente sobre a valorização, os desafios para a valorização da herança africana aqui no Brasil. Enfim, todo mundo aí está nessa empolgação em relação às questões de linguagens, às questões de humanas, mas finalmente passou o primeiro dia, agora falta justamente a última etapa, e aí sim, para finalizar esse ciclo do Enem 2024, o segundo dia, que para mim é um dos mais importantes e de fato pode definir ou não a sua aprovação. A gente sabe que o primeiro dia tem a importância da redação com uma nota muito expressiva na média geral, e também se você considerar algumas médias ponderadas no Brasil, e sabe que é importante demais você ir bem em linguagens e humanas, mas a gente sabe que o peso, pelo menos assim, diferencial, natureza e matemática está no segundo dia. É justamente a quantidade de acertos e o TRI de matemática e natureza que muitas vezes define quem vai ser aprovado ou não, justamente porque no segundo dia que a gente precisa de um diferencial maior entre acertar o básico, acertar o que é mais recorrente e quase fechar a prova. Por isso que o vídeo de hoje é sobre estratégia de prova do segundo dia para quase gabaritar natureza e matemática. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui com vocês com base na minha experiência no Enem. Eu passei direto do terceiro ano do ensino médio, em terceiro lugar aqui na UFCG, na qual eu curso medicina atualmente, e eu passei com 822 de média geral. E para você ter noção, foi justamente com quase 800 em natureza e com 944 em matemática, que inclusive superou a minha nota de redação. Eu acertei 39 em natureza, tá aqui o segundo dia do Enem 2021, 39 em natureza e 42 de 44 em matemática. Considerando a anulada, fica aí mais ou menos 82 acertos de 90, mais de 90% da prova, certo? Incluindo aqui que eu fechei física e errei uma de química, então a maior parte de natureza que eu errei foi de biologia, certo? E matemática aí só errei duas questões. E também eu tenho outra experiência interessante, que foi no Enem 2022, no qual fiz o segundo dia, e eu acertei aqui 38 em natureza e 37 de 44 em matemática. Fui um pouco abaixo depois de um ano sem estudar, mas aqui eu ainda fiquei acima de 900 em matemática e quase 800 também em natureza. Eu tirei 780 de média. Então, novamente, eu tive um rendimento aí de 76 questões, considerando a anulada, numa prova que foi muito mais difícil, conseguindo novamente as minhas médias de forma geral, acima de 900 em matemática e quase 800 em natureza, que é o objetivo principal, certo? E hoje eu vim comentar aqui rapidamente a minha estratégia de prova para atingir esses resultados, estratégia de prova que eu apliquei nessas duas provas do segundo dia que eu fiz, certo? Para atingir esses resultados. Então vamos lá, começar. Claro que depois eu posso fazer um vídeo dando algumas orientações gerais sobre os dias que antecedem esses últimos dias de estudo, mas aqui eu vou falar sobre como você pode se comportar no dia oficial da prova, lá no dia 10 de novembro, a partir do horário que iniciar a prova. Então, claro, lembrando, estratégia de prova é uma questão pessoal, que o interessante é que você tenha treinado durante todo o ano. Se você aplica uma estratégia que te permite acertar mais, cansar menos, terminar a prova no tempo e que está tudo certo para você, é interessante que você treine isso sempre e aplique no dia da prova. Mas se você está voando ainda em relação a isso e ainda não sabe bem ao certo o que pode te ajudar, eu vou passar a minha estratégia que realmente traz resultado e comentar um pouco sobre o que eu fiz no dia, justamente para facilitar esse objetivo. Então, acompanhe o vídeo, você pode adaptar essa estratégia, utilizar alguma das etapas e adaptar para o seu objetivo, ou mesmo de acordo com a sua afinidade, ou mesmo de acordo com o que você achar melhor. Então, vamos lá. Comentando de forma geral, claro, o segundo dia, natureza e matemática. Natureza, a gente sabe que, na minha opinião, é a prova mais difícil do Enem, porque a gente envolve três áreas muito complexas, com uma grande quantidade de assuntos. Então é difícil você dominar tudo perfeitamente de biologia, química e física. Já a matemática é uma prova que, de forma geral, você estudando bem a maioria dos conteúdos, você atinge 25, 30 acertos. Natureza não. Tem muita gente que vai bem relativamente nas outras áreas, mas natureza sempre é 20, 22, no máximo 25. Então, assim, natureza é difícil de verdade. Mas a gente sabe que matemática é o principal em relação à TRI.
A gente sabe que se a gente acertar 40 em matemática, a chance de passar de 900 é alta. Já na natureza, isso não acontece usualmente. Então, dica inicial, começar por matemática. Claro que isso difere muito de pessoa para pessoa, mas eu tinha afinidade com natureza e com matemática. Mas a minha estratégia de prova foi começar justamente pela prova de matemática, certo? Então, começando aqui, eu dava uma olhada geral na prova e ia para a matemática. Aí vem a questão principal. E aí, o que eu fazia? De forma geral, iniciar com 15 a 18 questões ou até mais. Pode ser 20 questões. Como? Selecionando de maneira geral por cima as questões mais fáceis e mais rápidas de se fazer no momento, garantindo que você vai fazer rápido, acertar rápido, certo? Então assim, você vai dar uma olhada geral. Claro que não é para perder tempo, não é para sair olhando e marcando as questões que você tem que fazer, aquelas que não tem que fazer, não é lendo cada questão e escolhendo, não é assim. Você vai dar aquela olhada geral e vai dizer, essa aqui eu vou fazer agora, essa aqui eu vou para essa, e assim por diante. É justamente sentindo a dinâmica da prova. Você não pode não fazer na ordem, mas claro que também não há problema se você pular aquelas questões que você dá aquela travada. Mas assim, eu dava uma olhada geral e, não, vou fazer essa, e depois essa, e ia fazendo e sentindo a dinâmica. Se eu chegava numa página e todas as questões estavam curtas e relativamente de assuntos tranquilos, eu ia fazendo na ordem mesmo, e sem pensar muito, fazendo as questões e criando justamente sequência, criando volume e cumprindo a prova aos poucos. É interessante que nessa primeira etapa você gaste no máximo 40 a 50 minutos. Claro que, como eu estou dizendo, muita gente pergunta assim, Lucas, que questões você fazia? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês da prova que eu passei, por exemplo, porque tem muitas questões que você vê na cara que são fáceis, por exemplo. Questão inicial aqui, sobre gráfico de função, uma função de segundo grau, uma função afim, uma função exponencial. Às vezes a questão te dá a função e pede qual gráfico. Aí olha essa outra questão, de gráfico também. Duas questões seguidas, são duas questões que tem que fazer na hora, de vez, porque são questões fáceis e são questões rápidas. Então essas duas questões aqui, às vezes o cara faz em 1 minuto e meio cada uma. Então, aí você pega outra questão aqui, de matrizes, questão de interpretação, de somar as linhas ou as colunas, questão rápida, fiz também. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Questão de regra de 3, outra questão de função. Agora, função trigonométrica pode ser que seja um assunto difícil, mas assim, questão que se você souber o assunto, é rápida, é só identificar a função. Aí, por exemplo, até para mostrar a vocês um pouco do que é complexo, questão de projeção ortogonal. Na maioria das vezes é questão dada, fácil, pois essa questão aqui eu errei na prova do Enem e olha que eu tive o gabarito, eu tive a TRI máxima para a minha quantidade de erros, para você ver que era uma questão de projeção ortogonal, conteúdo que era para ser fácil e ainda assim eu consegui uma TRI muito valorizada. Aí você tem, por exemplo, essa questão que foi anulada no meu ano, questão de análise combinatória, conteúdo difícil, e essa questão eu perdi tempo que só, mas essa questão eu não fiz no início, eu fiz no final. Perdi muito tempo e no final foi anulada e não me prejudiquei. Então entendam que essa é a dinâmica. Tem muitas questões de 1, 2, 3 e 4, de tabela. Tinha uma questão aqui também que eu estava olhando, uma questão até longa, mas aí quando eu chegava no final da questão ele falava aqui pedindo a mediana. Ou seja, uma questão que você dava uma olhada rápida, via que era uma questão de estatística. Era basicamente fazer a mediana dos valores que tinham. Essa questão aqui, uma questão que traz uma tabela, mas pedir a mediana, questão que você faz de cara. Só aí eu te contei questões que talvez em 10, 12 minutos você tinha feito 5 questões. Então, várias questões de tabelas aqui, que às vezes podem parecer longas, mas quando você dá uma olhada, você faz rapidamente. Questão de calcular a escala desse castelo aqui, questão rápida, raciocínio rápido. Fiz essas questões na etapa inicial, 40 a 50 minutos. Aí eu vou para natureza. Natureza aqui eu dedicava 1 hora. De forma geral, eu olhava lá aquela marcação de tempo, 1 hora está suficiente. O que eu vou fazer aqui? 1 hora, o máximo de questões possíveis. Mas quais são as questões que eu vou fazer? As questões teóricas e as questões rápidas e fáceis de cálculo. O que eu quero dizer com isso? Questão que é de ondulatória, questão que é de eletromagnetismo, eletrodinâmica, eletrostática, questão que pode ser de dinâmica, de cinemática, mas que eu vejo que é uma questão de boa, que é rápido, aí dá para fazer. Mas uma questão complicada que vai levar raciocínio, aí não, deixa para o final. Então, por exemplo, um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês foi que nesse meu ano caiu, por exemplo, uma questão aqui, de pilhas. Uma questão que pode ser difícil para a maioria das pessoas, então deixa para depois.
Aí aqui outro exemplo é uma questão de lançamento oblíquo, conteúdo que pode ser um pouco complicado. Inclusive essa questão aqui foi pesada e eu acertei no final, mas eu não fiz no início da prova. Então entenda, o que eu quero dizer? Primeira questão da minha prova, questão de genética sobre o tipo, sobre o padrão de uma herança genética. Questão fácil, rápida. Então, questão teórica que eu faço de cara. Outras questões aqui de ecologia teórica. Esse tipo de questão você tem que olhar, ler e acertar. Uma questão que fala de eletrocardiograma, falando aqui de frequência, como se fosse uma questão calculando a frequência de onda. Caramba, questão rápida de cálculo, mais rápida, objetiva, fazer logo. Então assim, você dá aquela olhada, principalmente biologia e química, questões teóricas, claro, a maior parte de biologia, e outra coisa, questões teóricas de física. Tem muitas questões de eletrostática, tem muitas questões de cinemática, de dinâmica, tem muitas questões de eletromagnetismo e tem muitas questões de fenômenos ondulatórios, que são teóricas, são questões de física, mas são questões que você não vai perder tempo, tá entendendo? São questões que você lê 1 minuto, 2 minutos, dá aquela raciocinada e acerta. Questão sobre transmissão de calor, questão rápida teórica. Então, o que eu quero dizer com vocês? 1 hora eu dedicava, depois dessa iniciada em matemática, eu dedicava 1 hora para fazer o quê? O máximo possível. Cerca de 30 a 35 questões. Claro, se não desse, eu faria depois. Mas assim, eu dedicava 1 hora para fazer o máximo. Justamente dando essa selecionada, sem perder tempo em selecionar, mas olhando e sentindo a dinâmica da prova. E justamente indo selecionando. Tinha questões aqui sobre centro de reflexo, o arco reflexo na medula. Questão rápida, dada. Tinha uma questão aqui que o texto falava sobre fazer sabão e o enunciado perguntava qual era essa reação. A resposta era saponificação. Questão que você não leva 40 segundos para responder. Entende? Então, muitas questões de biologia, de genética, de evolução, de ecologia, que é o principal assunto que cai, você resolve rapidamente. Então, fiz isso. Essas são as 2 etapas cruciais da prova. Iniciar a matemática, criar um certo volume e ganhar confiança. Vai para a natureza, ganhar mais confiança, fazer as questões fáceis, as questões de média complexidade, as questões de biologia, química e as de física teóricas, e você vai criando volume. Quando eu terminava isso aqui, mais ou menos 2 horas de prova, eu já tinha passado de metade, mais ou menos, da prova inteira, das 90 questões do segundo dia. Lembrando que aqui é só questão objetiva, não tem coisa de redação, de escrever nada. Feito isso, voltava para a matemática. Eu já tinha uma certa quantidade de questões feitas, agora eu vou o quê? Ir atrás daquelas mais fáceis e objetivas, indo sentindo a prova. E outra coisa, aqui você começa a resolver as que estão faltando. Então eu já fiz 18. Agora faltam tantas questões, eu vou começar a resolver. Aí vai resolvendo. Cansou, sentiu que já concluiu uma certa parte, está faltando algumas questões mais pegadas, mais pesadas, aí você vai o quê? Para a natureza. Aí começa a resolver aquelas de cálculo de física, aquelas de cálculo de química, aquelas de cálculo de genética, que tem, por exemplo, de biologia. Então, você vai dando uma olhada e vai cumprindo. Então, iniciar a prova com matemática, como eu falei, 40 a 50 minutos, resolvendo o máximo de questões possíveis, de 15 a 18, das fáceis e mais objetivas e mais rápidas. Vou para a natureza, 1 hora marcada, para resolver o máximo de questões possível. Eu fazia por volta de 30 a 35 no máximo, certo? Com o objetivo de fazer as teóricas mais fáceis e mais objetivas. Feito isso, eu começava a alternar. Voltava para a matemática, mais 10 a 15 questões. Voltava para a natureza, mais 10 a 15 questões. Ia concluindo a prova. Então, fazia algumas questões de matemática, cansava, sentia que estava difícil, ia para a natureza. Sentia que estava difícil, ia para a matemática. E assim eu ia concluindo. Terminei no geral a prova. Uma estratégia que eu acho interessante que você tenha em mente. Tem questões que você sabe que a resposta é aquela, você tem certeza. E isso aí você já considera que pode marcar no gabarito. Eu não marcava direto, resolvi, marcava no gabarito oficial. Porém, uma estratégia interessante é que você tenha em mente que falta meia hora para a prova. Começa a marcar o gabarito. Comecei a marcar. Claro, aqui você vai marcar o que você tem certeza. Vamos supor que falta meia hora, você fez 80 questões das 90. Faltam 10. Começa a marcar o gabarito. Marquei as 80 que eu tenho certeza. Faltam 10. Essas 10 você vai usar o tempo restante para revisar ou tentar resolver. O que você conseguiu resolver ou decidiu a resposta, você marca. E assim você vai concluir na prova. Por quê? Vai acabar o tempo. Você chuta, desiste, mas você já está com o seu gabarito todo marcado. Então tenham em mente isso. Questão difícil, questão que você não está conseguindo entender, não está conseguindo chegar no gabarito, deixa para o final.
Chegou no tempo final, tá faltando pouco tempo, marca aquilo que você tem certeza e volta para revisar ou tentar resolver aquilo que falta e aquilo que você ainda pode acertar. E, em última instância, chutar e marcar no gabarito o que faltou por conta que o tempo acabou. Então, essa era a minha estratégia. Basicamente, eu tentava iniciar por uma área que garante uma nota muito boa, com a cabeça ainda fria, pegando confiança, eu ia logo para a matemática. E justamente essa questão de ir resolvendo as questões e vendo que eu estava sabendo, gerava confiança e gerava motivação de continuar. Assim como natureza. Então, eu tentava usar dessa estratégia. Outra coisa, para não cansar, então você começa facilitando e andando na prova, em número de questões, e depois você volta para aquelas questões mais pontuais. Então, anotem direitinho essa estratégia. Tem outros vídeos aqui no canal que eu tento simplificar um pouco e comentar com vocês, mas no geral era isso. Quis mostrar com vocês as etapas que eu fazia para resolver, mas eu também dei uma instrução geral aqui sobre que questões eu estou falando, que questões você pode selecionar para fazer mais rapidamente e como olhar a prova diante do geral das 90 questões para saber o que você deve adiantar e o que você deve deixar para depois. Então, de forma geral, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a estratégia, comentem aqui que eu posso escrever e detalhar melhor. E outra coisa, comentem aqui também o que vocês acharam do primeiro dia, como foi linguagens, como foi humanas, como foi o tema da redação e assim por diante. Então, qualquer dúvida, deixem aqui, deixem um like, se inscrevam e me sigam lá no Instagram, @med.morais. Valeu!